Olá, amigos, que Jesus esteja conosco. Conheci uma evangelizadora que ela estava desanimada, pensando até em desistir de dar aula para as crianças. Ela saía das suas aulas preocupada, pensando se realmente ela estava alcançando o coração daquelas crianças. Será que a minha aula é criativa? Eu consigo dar uma boa aula? Vendo tudo isso, eu me lembrei do Joaquim. Joaquim é uma dessas crianças que provavelmente você já recebeu na sua evangelização. Ele era uma criança desobediente, era preguiçoso, estava sempre sujo, cabelo bagunçado. Era um espírito extremamente endurecido, necessitado de voltar à terra em grandes dificuldades. Ele nasceu num lar muito pobre. A mãe precisava trabalhar o dia todo, deixava ele largado ou deixava ele com algum vizinho. Era um espírito que precisava de algo que despertasse o seu coração, que trouxesse para ele alguma coisa que mexesse com a sua alma. Ele precisava muito de Jesus. E olha só como as coisas não acontecem por acaso. Um dia desses em que ele estava na casa do vizinho, porque a mãe dele estava trabalhando, esse vizinho, coleguinha do Joaquim, o convidou para ir assistir uma aula lá no morro. E adivinhe que aula era essa? Era uma aula de evangelização infantil. Certamente o anjo da guarda do Joaquim estava por trás aí desse convite. Joaquim ficou todo desconfiado, como era o jeito dele mesmo, e ficou pensando se aceitava ou não o convite. Mas ele não sabia explicar por quê, ele resolveu aceitar o convite e foi. Funcionava assim: toda semana, 3 jovenzinhas evangelizadoras subiam um morro para dar aula para a criançada. Sabe aquelas jovenzinhas sintonizadas com o bem? Elas falavam de Jesus com tanto carinho que as crianças nem piscavam. Mas isso não era à toa. Elas frequentavam os cursos, estavam no desenvolvimento mediúnico, eram jovenzinhas bem equilibradas. Elas sabiam do compromisso e da responsabilidade que elas tinham nas mãos com aquelas crianças dali. E mais, elas tinham consciência de que cada criança ali era única e elas precisavam conhecer muito bem cada uma, as necessidades que elas tinham, para que no planejamento de aula elas pudessem preparar algo que realmente chegasse e que despertasse aquelas almas. Joaquim é daquelas crianças que aparece uma vez só na nossa evangelização. Ele foi só nessa aula e nunca mais voltou. Mas essa única vez foi marcante. Logo que ele chegou ali, viu uma roda enorme, cheia de criança cantando, batendo palma. Tinha gente tocando violão, era uma alegria só. Depois disso, eles foram para a sala. E antes de começar a aula, ele viu um negócio curioso. Todo mundo estava de olho fechado e parecia que a evangelizadora estava falando com Jesus. Você acredita que Joaquim nunca tinha feito prece? Ninguém ensinou ele a orar. Logo depois da prece, ele ficou ainda mais curioso e atento. A evangelizadora falou que a gente não morre, que na verdade a gente desencarna e continua vivo lá do outro lado. Ele ficou encabuladíssimo com isso. E ela foi além. Essa evangelizadora mostrou para eles um isopor bem grande, onde tinha casas, prédios, pessoas, animais, parecia uma cidade, tudo muito colorido. Ela disse que ali representava o lugar para onde algumas pessoas iam depois que desencarnavam, depois que morriam. Logo depois, elas também contaram uma história de Jesus. Até aí, tudo certo. Só que, de repente, uma dessas evangelizadoras entrou na sala trazendo um boneco de Jesus que era do tamanho de uma pessoa de verdade.
As crianças arregalaram os olhos e não paravam de prestar atenção em tudo aquilo. Nossa, Joaquim viu tanta coisa diferente naquela aula que o ajudava a entender melhor a sua vida. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus daquela maneira. O tempo da aula passou voando. Ele ficou até pensando: se a escola fosse daquele jeito, ele nunca mais ia faltar um dia de aula. Mas sabe, o que realmente ajudou a amolecer o coração dele? Ele ficou muito tocado quando ele percebeu que aquelas evangelizadoras o tratavam com tanta atenção, com tanto carinho, que elas não viam nele aquele menino de rua, brigão, rebelde. O olhar delas era um olhar diferente. Isso fez o coração do Joaquim despertar para algum sentimento que ele ainda não sabia explicar o que era. Quando acabou a aula, Joaquim foi para casa pensativo, andando pela rua, e no decorrer do caminho ele foi repassando muita coisa que aconteceu na vida dele. Isso fez ele lembrar da sua mãe, das situações que ele já tinha vivido. Ele ficou até meio engasgado, emocionado mesmo. Só que Joaquim, quando andava pela rua, tinha um hábito muito perigoso. Ele gostava de pegar a rabeira dos caminhões. E voltando para casa nesse dia, ele fez isso. Viu um caminhão e pulou na traseira dele. Só que dessa vez foi diferente. O caminhão deu uma freada muito brusca que derrubou Joaquim no chão. Ele bateu a cabeça tão forte que ficou desacordado. O pessoal que passava na rua precisou chamar a ambulância e levaram ele depressa para o hospital. A situação do Joaquim foi tão grave que ele não resistiu. Mas graças a Deus e ao seu anjo da guarda, ele conseguiu passar por esse momento sem muitas dores. Só que depois de que ele desencarnou, Joaquim continuou o mesmo. Continuou rebelde, sem querer responsabilidades. Do jeito que Joaquim se comportava, ele se manteve fechado para receber qualquer tipo de ajuda. Ele não conseguia perceber o socorro, o auxílio dos espíritos. Então ele continuou naquela sintonia de espírito endurecido, rebelde. Chegou um determinado momento, ele já estava se sentindo exausto, já estava cansado, com o coração apertado, sentia saudade da mãe, sentia saudade de casa, sentia saudade até da escola. Vivendo todo aquele sentimento de angústia, de saudade, tudo aquilo misturado, todas aquelas emoções novas na sua alma, Joaquim parou um pouco e se lembrou naquele instante daquela única aula de evangelização que ele tinha recebido. Naquele dia, tanta coisa diferente que ele tinha ouvido, que tanto tinha marcado o seu coração. E ele começou a se recordar de todos aqueles conhecimentos. Se recordou sobre o plano espiritual, sobre a vida após a morte, sobre a prece. E quando ele se recordou da prece, ele pensou assim: será que aquelas evangelizadoras se lembravam dele? Será que elas oravam por ele? Ou mesmo se lembravam e perguntavam por que ele nunca mais voltou? Será também que se ele fizesse naquele momento uma prece, como ele fez aquele dia junto com elas, será que Jesus iria ouvi-lo? Aquela aula foi tão importante para o coração dele, todos aqueles ensinamentos mexeram tanto com as emoções dele, e naquele instante ele se lembrou da prece e resolveu fazê-la. Ele fechou os olhinhos e começou a falar com Jesus. Jesus, meu Jesusinho,
Eu gosto de você. Por favor, não se esqueça de mim. A prece foi tão sincera que ele começou a chorar. Ele chorou de uma maneira como nunca tinha acontecido antes. Nesse momento, dava para ver que Joaquim estava sendo envolvido por uma luz muito intensa. E então ele percebeu que nunca esteve sozinho, que na verdade o seu coração é que estava fechado para perceber a companhia dos espíritos amigos, a companhia de Jesus. Mas muito humilde ele continuou suplicando: será que dá tempo ainda, Jesus, da gente melhorar? Já tinha se passado muito tempo que Joaquim tinha desencarnado. E só então, depois dessa prece realmente sincera e sentida, é que Joaquim recebeu o auxílio, recebeu a ajuda e foi acolhido e encaminhado para um posto de socorro no mundo espiritual. E quem estava esperando Joaquim? Uma carinhosa evangelizadora que o envolveu com muito amor. Você percebeu como aquela única aula marcou profundamente o coração do Joaquim? Quais os elementos que as evangelizadoras dele usaram para fazer essa aula ser tão marcante? A aula precisa ser transmitida com segurança, com afeto, sensibilizar o espírito desde bebê. A criança aprende também pela vibração, pelo exemplo, pela vivência prática do que foi estudado, e não só pelo que se fala. Quanto mais recursos didáticos e vivências eu usar na minha aula para expressar o conteúdo, maior será a facilidade de compreensão da minha criança. E os recursos da aula, eles precisam ser adequados à faixa etária da criança que nós estamos atendendo. É por isso que as evangelizadoras do Joaquim tinham tanta preocupação em conhecer cada uma delas, não só a idade, mas também a necessidade que elas traziam, as necessidades de conhecimento, as necessidades morais, para que no planejamento elas pudessem expressar ali todo aquele conteúdo, atendendo, socorrendo aquelas crianças. Nós devemos falar de Jesus nas nossas aulas, falar de caridade, reencarnação, falar do conteúdo espírita, mas falar com convicção, com vontade, com vibração de amor, para que esse espírito reencarnado possa despertar o patrimônio que ele traz, possa absorver os ensinamentos novos e criar arquivos mentais, emocionais que serão acessados por ele quando ele precisar, seja na juventude ou na fase adulta, ou mesmo na infância, ou até após o desencarne, como foi o caso do Joaquim. Ele se lembrou depois que ele desencarnou. Por isso, o evangelizador precisa estudar, precisa ter sintonia mediúnica, fazer o planejamento da sua aula sem improviso. Precisa orar pelos seus evangelizandos. Você já pensou quantos Joaquins nós já recebemos ou poderemos receber nas nossas aulas de evangelização? Nós não sabemos quanto tempo essas crianças ficarão conosco. Nós não sabemos se elas irão voltar na próxima semana. Qual é o compromisso reencarnatório que essas crianças têm? Então, as nossas aulas, elas precisam ser muito bem planejadas. Elas precisam ser as melhores aulas todas as semanas. Nós precisamos planejar a aula com zelo, com dedicação, com sintonia com o mundo espiritual, para que aquela aula realmente consiga alcançar o coração das nossas crianças. Se na sua aula tiver esses elementos que as evangelizadoras usaram para dar a aula do Joaquim, você acha que você pode dar uma boa aula? Todo evangelizador pode dar boas aulas.
Aproveitemos o tempo e os ensinamentos que essas evangelizadoras nos trouxeram. Nos dediquemos à tarefa sagrada de evangelizar. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.